Olá, bem-vindo ao Bora Aprender Matemática. Sou a professora Gabriela Silva e na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras. O que a gente precisa lembrar do Teorema de Pitágoras? É que dado um triângulo retângulo qualquer, então eu tenho aqui um triângulo retângulo, esse triângulo ele tem um ângulo de 90 graus, aqui. Aqui eu vou chamar esse segmento de A, esse segmento de B, esse segmento de C. O Teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente costuma chamar esse segmento A aqui do meu triângulo, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama ele de hipotenusa. Para a aula de hoje, a gente vai resolver 4 questões aplicando esse teorema de Pitágoras, certo? Então, vamos à primeira questão. A gente tem o seguinte, aproveitando a figura aqui da imagem, vou explicar aqui nela, fica melhor. Quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura? Então, eu já sei que a altura do meu poste, eu vou escrever aqui, é 6 metros, certo? Até a caixa de luz que está ao lado da casa. Então, tá aqui a caixa de luz, eu quero puxar luz, né, desse poste até a caixa de luz, certo? E a 8 metros da base do poste. Então, eu já sei que aqui mede 8 metros. A pergunta é, quanto é que mede aqui, né? Quantos metros de fio eu vou precisar? Então, eu vou chamar esse valor desconhecido aqui de x, certo? Observe o seguinte, que esse valor desconhecido é justamente a minha hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a gente já sabe que é só aplicar o Teorema de Pitágoras, que está aqui, ó, a aplicação dele. Só aplicar isso aqui, tá, gente? Então, a gente vai ter aqui x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Então, a gente já conclui que x ao quadrado é igual a 100. Então, vamos ter que o x aqui vai ser igual a raiz quadrada de 100 x é igual a 10. Então, o fio vai medir 10 metros, certo? A gente conclui essa primeira questão, que é a 8ª questão da lista, tá? Então, conseguimos concluir aqui essa questão. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, vou subir aqui um pouquinho. Diz o seguinte: a figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, então já está aí na imagem, 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, também está especificado aí na figura, ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Então, ele já pergunta aqui qual é o comprimento da escada. Então, eu já sei que aqui eu vou ter o valor desconhecido, certo? Aqui a gente tem um valor desconhecido. Então, aqui a gente tem o x. Só que observe o seguinte, eu tenho aqui o meu edifício, a altura do meu edifício ele vai estar formando aqui um ângulo de 90 graus, tá? Com o solo. Então, esse comprimento aqui da minha escada é justamente a minha hipotenusa. Então, mais uma vez, a gente aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente vai ter o seguinte, que x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Professora, é sempre essa relação? Sim, Pitágoras é só isso. Então, perceba que a gente tem mais algumas questões aqui para resolver apenas aplicando esse princípio, tá? Da relação do Teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado, a gente repete, 8 ao quadrado, 64, mais 15 ao quadrado, 225.
x ao quadrado é igual a 64 mais 225, a gente vai ter aqui 289. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 289, que é 17. A gente resolve aqui essa questão. Então, mais uma questão aplicando apenas o teorema de Pitágoras, tá? Apenas essa informação aqui de cima a gente está usando. Apenas essa informação aqui. Qual é a dica para a gente resolver questões que envolvem aplicação, na verdade, né, do teorema de Pitágoras? A gente entendeu o enunciado. Se a questão não vier com desenho, né, a gente fazer o desenho, identificar quem é quem, quais são os lados, né, os catetos e qual é a minha hipotenusa, certo? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Identificando isso, a gente aplica direto o teorema de Pitágoras. Vamos para a próxima questão, a questão 10. Diz o seguinte: no mapa, as cidades A, B e C são vértices de um triângulo retângulo, sendo que o ângulo reto é A. Então, eu vou marcar aqui, está um pouco apagadinho, mas eu vou marcar. Aqui é o ângulo de 90 graus, certo? A estrada AC, então vou considerar aqui como sendo AC, mede 40 graus, ou 40 quilômetros. E a estrada BC, tá aqui BC, mede 50 quilômetros. Ele quer saber o valor aqui do segmento AB. A gente já observa que, diferente das questões anteriores, a hipotenusa não é o x, né? O x não é a minha hipotenusa. Então, quem é o lado? Eu sempre começo com o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ó. Quem é esse lado oposto? 50 quilômetros. Então, eu vou ter aqui 50 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 40 ao quadrado. 50 ao quadrado, a gente vai ter o quanto? 2.500. X ao quadrado mais 1.600, né? 40 vezes 40, 1.600. E aí eu quero saber o valor de x, eu vou isolar o x ao quadrado, ó. Repito aqui o 2.500. O 1.600 está fazendo a operação de adição, passa fazendo a operação inversa, que é a subtração, e vamos ter aqui que x ao quadrado é igual a 900. Então, mais uma vez, retirando a raiz quadrada de 900, a gente tem que x é igual a 30 quilômetros. Esse é o valor do segmento BC, né? Ou BA, aliás, o AB. Então, mais uma vez, uma simples aplicação do teorema de Pitágoras. Todas as questões são aplicações do teorema de Pitágoras. Só que uma informação que a gente vai precisar usar na próxima questão é o seguinte, que não basta só aplicar o teorema de Pitágoras, né? A gente tem que entender e interpretar o problema. Então, a gente vai observar agora na questão 11, e a última questão desse bloco de questões, a gente tem o seguinte, eu tenho aqui uma aplicação um pouquinho maior, né? Mas eu preciso interpretar essa figura, eu preciso interpretar o problema e o que é que esse problema está me dizendo, né? Então, ele começa assim. O esquema abaixo representa o projeto de uma escada de 5 degraus. Então, está aqui a escada. Cada degrau ele vai ter 24 centímetros, está aqui especificado na questão. Observe que essa questão ela tem vários valores, né? Várias medidas expostas aqui na questão. Então, a gente precisa entender, né, para interpretar aqui. 5 degraus. Observe o seguinte, se cada degrau aqui, ó, cada degrau mede 24 centímetros, quanto é que vai medir esse aqui tudinho? Isso aqui tudinho é todos esses degraus aqui, ó, 5 degraus. Então, 5 vezes 24, vamos ter 120 centímetros. Então, isso aqui tudinho é 120 centímetros. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Tá aqui o corrimão,
E outra observação importante, a pergunta aqui é o comprimento do corrimão, tá? Grave isso aí, circula aí essa informação. Por quê, professora? Porque o corrimão ele vai daqui, desse segmento aqui, até aqui, corrimão. Isso aqui tudo é corrimão. Só que essa parte aqui, ó, é justamente o quê? O lado, né, de um triângulo que está formado aqui, onde esse triângulo ele vai ter uma altura aqui, que é de 90 centímetros, tá aqui especificado. Aqui ele vai ter uma base de 120 centímetros, e o lado oposto ao ângulo reto é o corrimão, que eu vou chamar, é um pedaço do corrimão, né? Vou chamar de X. Então, de novo, coincidiu de ser a minha hipotenusa. Então, vamos lá calcular. Eu vou ter aqui x ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a quem? 90 ao quadrado, 8.100, mais 120 ao quadrado, 14.400. Então, eu vou ter aqui que x ao quadrado vai ser igual a quem? 22.500. E aí, de novo, a gente retira a raiz quadrada de 2.500, ou 22.500, x vai ser igual a 150. Opa. 150, tá? Então, se x é igual a 150, quanto é que vai me medir o corrimão todo? Certo? O corrimão, né? Vou botar aqui o corrimão. A gente vai ter aqui, vou colocar aqui de azul, a gente vai ter 30 centímetros. Vamos ter aqui 30 centímetros mais 150, que foi o que a gente calculou, mais 30 centímetros. Então, esse corrimão todinho, a gente vai ter um total de 210 centímetros. Ok, pessoal? Então, é muito importante não só saber aplicar, entender o teorema de Pitágoras, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, mas saber aplicar. Como é que a gente sabe aplicar? Interpretando o problema, fazendo a leitura do problema, vendo o contexto, interpretando os valores e as medidas naquela figura, né? Se tiver na questão a figura como suporte, é importante a gente usar e é importante a gente riscar mesmo para a gente fazer o cálculo e entender quem é quem, ok? Bons estudos, até a próxima aula. Essa aula possivelmente continua, né, na resolução de questões de teorema de Pitágoras. Então, vamos aqui, resolvemos 4 questões, esse primeiro bloco de questões. Até mais, até a próxima aula.